Bom, então vamos começar a falar do sistema da persuasão racional. Esse sistema da persuasão racional é o adotado no artigo 155 do Código de Processo Penal. Portanto, foi adotado o sistema da persuasão racional. O que é esse sistema? O sistema diz o seguinte: compete ao juiz atribuir a cada prova o valor que entender adequado. Compete ao juiz atribuir a cada prova o valor que entender adequado. Então, não é a lei que diz qual prova que tem valor maior que a outra. Quem vai dizer qual é o valor que cada prova deve ter é o juiz, e não a lei. Por isso que é o sistema da persuasão racional. Esse sistema também é chamado de sistema do convencimento motivado ou fundamentado. Sistema do convencimento motivado ou fundamentado. Também chamado de sistema do livre convencimento ou da livre apreciação. Então tem vários nomes, né? Livre convencimento, livre apreciação, convencimento motivado, convencimento fundamentado. Bom, o juiz então que vai conferir a cada prova o valor que entender adequado. Nesse sistema exige-se que o juiz que ele fundamente a sua decisão, explique por que ele está priorizando uma determinada prova em relação a outra. Então ele tem que indicar as razões do seu convencimento, ele tem que fundamentar. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 155 do Código de Processo Penal. Todas as provas devem ser analisadas e fundamentadas. Esse sistema, porém, vamos lá, ele deixa muito claro, né? O sistema deixa muito claro que não existe hierarquia entre provas. Não existe hierarquia entre provas. Então, o juiz tem uma prova pericial que contradiz uma prova testemunhal. Ele pode dar mais valor para testemunhal ou para pericial, aquilo que ele entender mais correto. Tem uma prova documental e tem uma prova testemunhal. Ele pode dar mais valor para testemunhal ou dar mais valor para documental. Não existe hierarquia entre provas. Portanto, uma prova testemunhal pode ter mais força que uma prova pericial. É o juiz que vai averiguar qual é a prova que merece um valor maior. Porque a lei não prevê hierarquia entre as provas. Ok? Esse princípio da persuasão racional, ele tem limites, né? O primeiro limite que ele tem é o seguinte: o juiz só pode decidir com base nas provas constantes nos autos. Ele não pode decidir com prova que não está nos autos, só pode decidir com aquilo que está nos autos, só vale então as provas nos autos. Tem que fundamentar, evidentemente. E segundo, tem que decidir com base nas provas colhidas sob contraditório judicial. Sob contraditório judicial, que as provas colhidas no inquérito não podem embasar exclusivamente uma condenação. Ninguém pode ser condenado com base em prova produzida exclusivamente no inquérito. As provas que se colhem na investigação, elas têm um valor complementar ou subsidiário, artigo 155. Elas são, na verdade, nem provas são, elas são elementos informativos, né? Aquilo que eu falei lá, logo na primeira aula sobre prova, né? Prova é colhida em contraditório. Quando não há contraditório, fala-se em elementos informativos. Então, o que se colhe na fase de investigação, por si só, não pode comprovar o fato, salvo aquelas três exceções: as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. Estas três podem, por si só, comprovar o fato, embora colhidas na fase de investigação. Então, não se esqueçam disso, ok?